funciona com a coisa, com pincel? Tá difícil pintar com pincel. Vai comprar uma canetinha pra você, mas eu vou comprar uma tinta guache Eba, tinta guache é bom. Esse negócio aqui também não presta. Vai comprar uma tinta guache mesmo, você pinta. Vai ficar bom. É melhor usar essa aqui. Qual o nome dessa aí?